Olá, galera. Meu nome é Marco Antônio de Melo Teixeira. Eu sou estudante de licenciatura em Física no Instituto Federal, campus Botuporanga, e hoje eu vou estar apresentando o meu projeto de coroa solar, falando sobre a temperatura anômala do Sol, junto com o meu orientador, professor Dr. Saulo Portes dos Reis. Bom, o nosso objeto de estudo é o Sol, mais especificamente a coroa solar, que pode ser identificada por essa parte mais clara nas imagens abaixo, né? Esses raios saindo. Ela é chamada temperatura anômala porque, intuitivamente, a gente sabe de que quanto mais próximo da fonte de calor, maior a intensidade, portanto, maior a temperatura. E que quanto mais afastado, menor a temperatura do nosso objeto. Entretanto, alguns estudos mostram que no Sol isso acontece o inverso. Ali na superfície solar, chamada fotosfera, mede aproximadamente 5.000 a 7.000 Kelvin. Enquanto que lá na coroa solar, que deveria ser menor a temperatura, mede até 2 milhões de Kelvin. Antes da gente entender como é que acontece esse aumento brusco de temperatura, a gente tem que entender como é que se mede primeiramente, né? Claro que não vai ter ninguém com um termômetro, vai chegar lá no sol e aferir a temperatura dele. Para isso, a gente tem uma ferramenta chamada espectroscopia, que é um tipo de ferramenta que se concentra na observação de espectro de luz, principalmente nos espectros de linha, né, da linha dessa luz emitida por algumas substâncias e átomos. Por exemplo, o elemento ferro. Foi identificado na coroa solar de que o ferro perde 3 elétrons na coroa solar. Mas o íon que a gente está acostumado a ver é perder 2, no máximo 3 elétrons. É muito difícil a gente imaginar perder 13 elétrons. Mas é justamente esse tipo de indicativo, essa evidência que mostra de que precisa tamanha energia para arrancar esses elétrons ali na eletrosfera do átomo, né? O que gera uma tamanha temperatura de grandeza de milhões de Kelvin. Para a gente entender então como é que acontece, a gente vai precisar compreender primeiro uma linha de pesquisa chamada magneto hidrodinâmico, ou MHD. Ela foi desenvolvida por Hannes Alfvén ali mais ou menos na era espacial de 1930, nos primeiros lançamentos de foguetes. Né? O MHD ele estuda a relação do campo magnético com fluidos condutores. Né? E esse tipo de linha de pesquisa é interessante, por exemplo, para a fusão nuclear, para sistemas de propulsão de foguetes, né? Inclusive, foi por isso que ele desenvolveu essa linha de pesquisa, e é claro, porque a gente está mais interessado para plasmas astrofísicos, como, por exemplo, o plasma do próprio Sol. Bom, mas como que isso de fato acontece? Segundo o MHD, ali nas espículas do Sol são como cilindros grandes formados na fotosfera. As linhas de campo magnético do Sol transportam essa energia da fotosfera até a parte mais exterior na coroa solar, e eles depositam a sua energia. Né? Inclusive, um tipo de característica das ondas alfa-vêm que tem esse tipo de atividade é que quando elas fazem isso, tem um aumento muito brusco na temperatura. O que explica o tamanho do transporte de energia para arrancar os 13 elétrons do átomo ferro e também um aumento brusco de temperatura de 5.000 a 7.000 kelvins para até mesmo 2 milhões de Kelvin. Bom, estudar e entender o Sol, além de ser um grande interesse meu, também é muito importante para a ciência, né? Porque o Sol é nosso astromodelo, a gente estuda e entende ele para entender o resto do universo. Né? Isso estimula até mesmo novos teóricos e novos pesquisadores para proposição de modelos novos e produção de tecnologia. Algumas das corporações e instituições de que estudam esse tipo de atividades solares é a NASA, utilizando o satélite IRIS, o Interface Region Image Spectrograph, e também o INPE, né, a nossa NASA brasileira, que eles têm algumas linhas de pesquisas para pós-graduação, em mestrado e doutorado, sobre a magnetosfera ou heliosfera, como também é chamado a atmosfera solar. Essas são algumas das minhas referências bibliográficas que eu utilizo para o estudo e para a produção desse projeto. Todas as imagens são derivadas deles, então dando os devidos créditos. Inclusive, esse livro eu indico muito para quem tem interesse em começar a estudar astronomia e astrofísica, que é o próprio livro Astronomia e Astrofísica, do Kepler de Souza. É um livro super introdutório, dividido em 29 capítulos, então ele aborda muito bem esse tipo de tema. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, se interessem e qualquer dúvida é só me encaminhar via e-mail. Muito obrigado, pessoal!